Olá, estes são relatos de pessoas burras. Pessoas que cometem grandes erros por causa de sua própria estupidez estarão por aqui. Então, se gosta desse tipo de história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Como não convidar uma garota para o baile? Alguns de vocês estão vivendo o sonho do baile agora mesmo, no ensino médio. Todas as danças, o medo de convidar aquela pessoa para dançar, amigos fornecendo todos os tipos de conselhos, alguns bons, outros ruins. E alguns conselhos que nunca deveriam ser considerados, mas esta não seria uma história sobre pessoas burras, se elas seguissem todos os bons conselhos, certo? Então está aí a história do meu bom amigo Cip, que é completamente burro. Cip tinha uma queda por uma garota que chamarei de Sally. Ela era aquela garota que tinha todas as coisas certas, cabelo lindo, personalidade incrível, e ela adorava quando os caras eram super criativos quando a convidavam para sair. Quanto mais criativo, mais você tinha a atenção dela. Estava chegando perto do Dia dos Namorados e principalmente do baile dos namorados. Cip queria desesperadamente convidar Sally para o baile, mas não conseguiu encontrar uma maneira criativa o suficiente para convidá-la. Eu e nosso amigo estávamos dando sugestões durante o almoço. Cara, você sempre poderia mandar umas rosas para ela e dizer: meu coração ficaria como essas rosas, em plena floração e cheio de vida, se você fosse para o baile dos namorados comigo. Amigo 1, não cara, manda para ela um saco de M&M e fala: seria muito fofo se você fosse para a festa de namorados comigo. Amigo 2, é aí que começa o problema, cara. Você deveria colocar papel higiênico no carro dela e dizer: vá ao baile dos namorados comigo. Amigo 3, cara, isso é estúpido. Por que não derramar gasolina em um formato de coração no gramado dela e atear fogo e dizer: meu coração pegaria fogo se você fosse para o baile comigo? Cip, ouvindo tudo isso, concentrou sua mente e começou a bolar um plano. Isso tudo foi numa sexta-feira, então nenhum de nós estava presente quando Cip perguntou a ela no final de semana. No entanto, vimos o resultado. Na segunda-feira, Sally evitou Cip como se ele fosse um psicopata. Na terça-feira, Cip começou a se comportar de maneira irregular, muito nervoso e olhando por cima do ombro. E enfim chegou quarta-feira. O nome de Cip é chamado pelo sistema de intercomunicação antes do início das aulas. Cerca de 10 minutos depois, o escritório do diretor liga para mim e alguns amigos. Somos instruídos a sentar fora do escritório. Ouvimos uma conversa alta lá dentro. Cara, o que diabos o Cip fez? Amigo 1, não sei. Não tenho certeza de como estamos envolvidos aqui. Amigo 2, ele fez algo estúpido, tenho certeza. Cara, você acha que ele fez aquela coisa do papel higiênico? Amigo 2, não, isso é algo maior. Mais ou menos nessa hora, Sally entra no escritório, sorriso enorme no rosto e ela diz: vocês já souberam? E todos nós ficamos totalmente confusos. É quando a porta se abre. Cip sai algemado, chorando muito e repetindo sem parar: desculpe, sinto muito. Foi então que Sally se aproximou dele e lhe deu um grande abraço. Sally, sim. Eu irei ao baile dos namorados com você. Nossos queixos simplesmente caem. Estamos todos pensando: o que aconteceu? Eles o tiraram das algemas, ele também tem a aparência de confusão. O bombeiro então sai rindo. Bombeiro, foi tudo ideia dela, eu não poderia recusar um pedido da minha filhinha, porém, se você colocar fogo no meu gramado de novo, vou chutar sua bunda. Você virá consertar a minha grama. E vocês três, parem de colocar ideias na cabeça dele. Ele claramente fará qualquer coisa que vocês disserem a ele também. Foi nesse dia que descobrimos que o pai de Sally era o bombeiro do nosso condado. Ele e o xerife deram-lhe uma bronca por atear fogo em seu quintal, com um formato de coração queimando na grama e uma placa na porta da frente dizendo: meu coração pegará fogo se você for ao baile dos namorados comigo. O baile foi incrível, dançamos muito e todos nos divertimos. Cip e Sally estão casados e felizes há 23 anos. Ele não é o pai.
Eu sei isso, você sabe, mas ele é burro demais para entender. Eu tinha um amigo do ensino médio que não era exatamente o giz de ser a mais brilhante da caixa. A história dele terminou para mim com ele morando com sua namorada viciada em heroína, que está grávida de seu filho. Isso foi o que eu pensei. Não falei muito com ele desde que ele foi expulso da escola, e nosso relacionamento se transformou em apenas atualizações no Facebook sobre a vida um do outro. Outro dia estava conversando com uma amiga, que chamaremos de Sara, que ainda mantém contato com quem chamaremos de Kevin. Ela disse que a conversa começou com ele principalmente rindo das coisas ridículas que fazia na escola, e então perguntei o que ele estava fazendo. Agora, aqui está o problema: no ensino médio, Kevin jurou celibato. Ele não queria fazer sexo antes do casamento. Além disso, apesar de sua namorada atual ser viciada, a única droga que Kevin usou foi maconha. Mas eu simplesmente imaginei que ele poderia ter mudado de ideia e feito sexo com sua namorada, afinal eles moram juntos, é como estar casado. Então veio Sara e me disse: Sara, você sabe que o bebê nem é dele, né? Espera. Sério? Sara, sim, ele é virgem. Confusa porque ele posta no Facebook o tempo todo sobre como está feliz por se tornar pai, ele sabe. Sara, não. Ele legitimamente pensa que a engravidou. Sara esperou um momento apenas para apreciar o espanto no meu rosto, e então ela continuou me contando que quando Kevin lhe contou que sua namorada estava grávida, ela perguntou quando ele começou a fazer sexo. Kevin disse que nunca fez isso, no entanto, eles faziam carícias orais. Kevin acredita que quando sua namorada engoliu, isso a engravidou com seu filho. Sara e alguns outros tentaram explicar a ele que não é assim que funciona, mas ele está simplesmente apaixonado ou apenas sendo burro. Especulou-se que o verdadeiro pai é um cara que se formou alguns anos antes de nós. Ele é negro, Kevin é branco e sua namorada também, então logo descobriremos. Ela está grávida de cerca de 4 meses e vou atualizá-los em alguns meses. Atualização. Kevin e eu conversamos um pouco, mas não somos tão próximos quanto éramos na escola e ele é um cara legal, então eu não queria dizer isso para não chateá-lo. Ele é uma pessoa muito doce e eu realmente me sinto mal por ele. Ok, antes de dar os resultados, preciso falar sobre o que aconteceu nos últimos 4 meses. A mãe de Kevin e meu pai são extremamente próximos e ela disse a ele que estava fazendo Kevin fazer um teste de paternidade quando o bebê nascesse. Ela queria fazer isso durante a gravidez, mas a namorada de Kevin recusou. Finalmente, Kevin ficou desconfiado com o quão hostil sua namorada estava sendo sobre a paternidade e eles conseguiram uma ordem judicial. Nesse ponto, Kevin a expulsou de seu apartamento até que pudesse confirmar que a criança era dele e ela foi morar com um cara. Kevin ainda forneceu dinheiro e caronas para ela. Não sei todos os detalhes envolvendo o tribunal ou as tarefas de paternidade, eu não queria ser invasiva, mas resumindo a história, há algumas semanas, a agora ex-namorada de Kevin deu à luz uma menininha. Ela era branca, mas Kevin não é o pai. A mãe do Kevin contou para o meu pai, que me contou e outros amigos confirmaram. Eu não queria incomodar Kevin, pois sei que era difícil para ele, mas pedi desculpas e tentei animá-lo um pouco. Não sei quem é o pai, nem acho que a ex-namorada dele saiba. Ela ainda afirma que Kevin é o pai e é um caloteiro que não quer ser um bom pai e eu e alguns outros a criticamos por suas postagens mentirosas no Facebook, mas fomos bloqueados. Kevin está lentamente se recompondo e acho que ele está muito melhor. Ele definitivamente se sente um idiota, mas está indo bem. Outro dia decidimos fazer face time e ele estava tentando tirar torradas atoladas da torradeira com uma faca de manteiga, então é isso, nada muda. Eu o impedi de continuar fazendo isso. Acho que me casei com um burro. Inicialmente, ele não parecia burro, porque teve uma carreira de muito sucesso trabalhando para uma agência governamental. No entanto, algumas das coisas em que ele acredita. Depois que esse homem tiver uma ideia na cabeça, você não poderá removê-la nem com dinamite. Se sua mãe, sua professora, ou sua irmã Mary Godzilla, lhe dissesse algo há mais de 50 anos,
então isso era verdade absoluta e não poderia ser mudado. A irmã disse-lhe que os homens têm uma costela a menos que as mulheres porque Deus pegou a costela de Adão para formar Eva. Tive de mostrar-lhe imagens lado a lado de esqueletos masculinos e femininos numa enciclopédia médica e fazê-lo contar as costelas antes que acreditasse que a irmã pudesse estar enganada. Você sabe como a América do Sul e a África se encaixam como peças de um quebra-cabeça afastadas? A irmã disse a ele que era apenas uma coincidência, pois Deus fez o mundo do jeito que era e os pedaços não ficaram flutuando como patos em um lago. Teoria é igual a suposição, também derrubou a teoria da evolução, a teoria da relatividade e um monte de outras coisas científicas que não concordavam com a Bíblia. No entanto, ele parece ter inventado um monte de coisas sozinho, por exemplo. Não pode haver um vulcão sob o Parque Yellowstone porque eles não seriam burros o suficiente para colocar um parque nacional no topo de um vulcão. As vaginas são apenas pênis de dentro para fora, então uma mulher que usa absorvente interno precisa removê-lo para fazer xixi. Quando você acende uma vela, apenas o pavio queima, a cera somente escorre pois não está sustentada pelo pavio. Ele não tinha explicação sobre o que acontece com a cera em uma jarra de vela. A carne não é o tecido muscular dos animais, mas outra coisa chamada carne. Ele não explicou para onde vão os músculos se a carne é essa misteriosa carne, além de que a carne também vem apenas de mamíferos. Carne bovina é carne e carne suína é carne, mas frango e peru não são carne. Nem o peixe. As vacas começam a dar leite espontaneamente quando atingem a idade adulta. Ter um bezerro todo ano para iniciar o processo não tem nada a ver com isso. Por outro lado, as galinhas devem fazer sexo com galos antes de poderem pôr ovos. O micro-ondas e o miniforno são basicamente o mesmo aparelho, então como você pode colocar coisas de plástico no micro-ondas, você também pode colocar no forno. Ele só fez isso 2 vezes, já que eu realmente gritei com ele na segunda tentativa. Ele parece ter entendido nenhum metal no micro-ondas, então acho que isso é uma vantagem. Às vezes ele tem que descobrir as coisas sozinho. Meu pai dizia, você pode contar a eles, mas algumas pessoas simplesmente precisam fazer xixi na cerca elétrica, ponto. Um exemplo é nossa máquina de lavar louça, a seção do lado direito é cerca de meia polegada mais larga que todas as outras seções. Isso torna esta seção ideal para xícaras porque elas cabem perfeitamente. Eu disse isso a ele e pedi para ele colocar uma xícara na seção direita e ver se ela cabia e então pedi que ele colocasse uma xícara em outra seção onde claramente não cabia. Uma semana depois, ele veio até mim e disse, descobri que a seção direita é mais larga que as outras, então é onde devemos colocar os copos. E você? O que achou dos relatos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e curtir para mais.